Começamos a segunda sessão do livro 1, dos Salmos 8 até o Salmo 14. Uma sessão de 7 salmos que, de forma abrangente, trata de diversos temas, com uma riqueza e diversidade somente encontrada nos Salmos. Os Salmos 7 a 14 são todos salmos identificados como Salmos de Davi, e que abrangem temas que vão desde a criação, a questão da justiça, o caos, a busca de justiça para o oprimido, a vida do perverso e a sua impunidade, o desaparecimento dos justos, a dúvida e angústia dos fiéis e a vida do tolo, em sua descrença na existência do Altíssimo. O Salmo 8 inicia sua reflexão sobre um Senhor majestoso que enche a terra e a sua glória é mais alta que os céus. O versículo 3, inclusive, nos lembra uma famosa canção quando diz: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste. Isso me lembra aquele famoso louvor grandioso és tu, quando diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Este salmo tem inclusive um modelo de um homem perfeito quando diz que são os simples mortais para que penses neles, que são os seres humanos. No entanto, o salmista mesmo responde: os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e de honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Estes versículos são reproduzidos no Novo Testamento, em Hebreus, quando o escritor deste livro o coloca em perspectiva a respeito de Jesus de Nazaré, enquanto o homem perfeito, um pouco menor do que Deus, sendo coroado de glória e de honra. E ao versículo 6 deste salmo, também reproduzido por Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 25 a 27, quando, também referindo-se a Jesus, utiliza-se esses versículos, dizendo estar sob a autoridade de Jesus todas as coisas. Ou seja, o modelo humano expresso nesse capítulo 8, neste Salmo de número 8, deixa bem claro que esta humanidade encontrou o seu modelo perfeito em Jesus de Nazaré. Os Salmos 9 e 10 são interpretados como salmos que podem ser lidos sob uma mesma sessão. Inclusive, estes salmos, eles são de acordo com a Septuaginta e a Vulgata, o texto grego e latino, respectivamente, da Bíblia em seu Antigo Testamento, considera esses dois salmos como uma unidade, inclusive interpretando-o como o que é denominado como acróstico, um texto que inicia suas sessões com cada uma das letras do alfabeto hebraico, por isso sendo uma única sessão. No entanto, é importante notar que o Salmo 9 foca suas atenções numa palavra que é repetida 6 vezes: julgamento, justiça, julgaste. A justiça de Deus é colocada sob perspectiva a partir do momento que somente esta justiça é infalível, somente esta justiça é inerrante. Também durante este Salmo 9, encontramos as palavras pobre, oprimido e necessitado. Os salmos sempre farão menção a este grupo de gente alvo da atenção do Altíssimo. Daí me lembro de uma denominação feita por Nicholas Woltertoff, reproduzida por Timothy Keller em seu livro Justiça Generosa,
quando Nicholas denomina este grupo da Bíblia de o Quarteto da Vulnerabilidade. Quarteto porque é composto pelos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Segundo Nicholas Wolterstorff, este quarteto é alvo especial da atenção do Altíssimo. Se o mundo não lhes acolhe, se o mundo não cuida deles, Deus lhes presta uma atenção especial. O Salmo 10, então, coloca em perspectiva a dinâmica do perverso versus o oprimido. O perverso em sua impunidade, em sua sensação de que jamais será alvo de qualquer tipo de sanção, e isso, inclusive, gera no salmista uma sensação de que Deus está distante. O Salmo 10, inclusive, coloca essa questão ao dizer: o perverso diz consigo, Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. No entanto, o salmista diz: levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Interessante porque esta sensação da ausência de Deus expressa no primeiro versículo deste salmo, quando o salmista se questiona dizendo: ó Senhor, por que permaneces distantes? Por que te escondes em tempo de aflição? Traz em seu âmago a dúvida que existe no coração de toda a humanidade ao vislumbrar o sofrimento. Essa ausência de Deus, inclusive, é um questionamento feito por pessoas em momentos de grande sofrimento. Essa ausência de Deus, sem sombra de dúvida, tem sido o questionamento de muitos e muitas durante um tempo de pandemia como o que estamos vivendo. Muitos estão se perguntando: onde está Deus? Porque ele se esconde em tempos de aflição. No entanto, este salmo termina dizendo: o Senhor é rei para todo o sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Apesar de seu desespero em seu questionamento no início do salmo, apesar de discorrer sobre a impunidade do perverso, o salmista sabe que Deus há de fazer justiça. O Salmo 11, então, nos traz o caos, o mundo onde os perversos preparam seus arcos, onde os alicerces ruíram, mas ao mesmo tempo ele fala de um Senhor que põe à prova tanto o justo como o perverso. O Senhor que é justo e ama a justiça, onde os íntegros verão a sua face. O Salmo 12, então, inicia com um questionamento a respeito de fiéis que estão desaparecendo, de mentira, de um ambiente de bajulação, versus a integridade dos servos de Deus. O Senhor que cuida dos pobres. Este Senhor que cuida dos pobres, que cuida dos indefesos. Este Senhor, no capítulo 7, diz o salmista, protegerá o oprimido. No Salmo 13, mais uma vez o salmista inicia se questionando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Esse desespero que vai assumindo a existência do salmista vai demonstrando um caminhar descendente, a depressão e a tristeza mais profunda. No entanto, o salmista busca ao Senhor neste momento com um clamor. Neste clamor ele encontra o vale, e neste vale percebe que o Senhor está ali. E ao encontrar-se com Deus, sua fé é restaurada. O último salmo desta sessão, de número 14, inicia-se com um questionamento. O tolo dizendo em seu coração: não há Deus. Blaise Pascal, inclusive, no seu livro Pensamentos, famoso por uma citação muito reproduzida
na qual diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Neste livro, ele também se questiona como um ser inteligente pode dizer que Deus não existe. O grande cientista Blaise Pascal, que desenvolveu a calculadora numa época em que a informática ainda era incipiente, que você não existia a tecnologia, que você não tinha acesso ao desenvolvimento tecnológico, estamos falando de séculos atrás. Este cérebro privilegiado de Pascal se questiona como pode alguém questionar a existência de Deus. E esta depravação da humanidade que questiona a existência de Deus está no coração deste salmo, reproduzido posteriormente por Paulo em Romanos capítulo 3, a respeito dessa decadência do homem. Este salmo, inclusive, ele tem um paralelo em outro salmo, com uma pequena diferença, que é o Salmo 53. Ambos são gêmeos, quase idênticos, com pouquíssimas divergências. Por isso, essa mensagem é uma mensagem que o salmista fez questão de reproduzir. O questionamento do homem a respeito da existência de Deus. Faz-me lembrar o livro de Assim Falou Zaratustra, onde o filósofo, questionando a existência de Deus, diz que o personagem Zaratustra grita no meio da floresta: Deus morreu. Ao gritar Deus morreu, entende-se que é o início, a alvorada da vida moderna, pois não cabia mais na modernidade do homem a presença de um Deus, segundo o escritor, segundo este filósofo, de um Deus que não fazia mais sentido em uma sociedade onde a ciência podia oferecer todas as respostas. Não vemos isso mais de 200 anos depois. Nietzsche estava equivocado em sua reflexão. Nietzsche, ao dizer Deus morreu, simplesmente estava enfrentando o grande fantasma da sua vida, o grande inimigo da humanidade, a morte. Deus não morreu. Nietzsche sim. Refletimos hoje, em um mundo de tanta dor, que apesar dos questionamentos sobre a presença de Deus, ele invade o coração do homem todas as vezes em que clamamos. E esta é a certeza do salmista ao dizer: quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Esses salmos, então, nos trazem temas dos mais abrangentes: a criação de Deus, a justiça, a luta contra a desigualdade, o caos do mundo moderno, o desaparecimento dos homens bons, das mulheres justas, o questionamento no coração do fiel de até quando Deus estará ausente, a voz do tolo gritando não a Deus. No entanto, em todos esses instantes, Deus está presente. Essa diversidade de textos demonstra claramente aquilo que Lutero disse a respeito dos Salmos. Em poucos salmos, nestes 7 que lemos, vemos uma pequena Bíblia discutindo toda a humanidade, toda a presença de Deus em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à desigualdade, em meio à pobreza, em meio à criação que grita de forma silenciosa a presença de Deus em nosso meio. Deus te abençoe.